Eu sou Factos Rude. Trago fatos, curiosidades e mistérios surpreendentes. Desapareceram como se engolidos pela terra, sem rastros ou explicação. Alguns saíram de férias, outros apenas para jantar, ou passaram pelo aeroporto e nunca mais foram vistos. Histórias de arrepiar. Desaparecimentos sem explicação. Factos Rude mostra os 10 casos mais misteriosos. Alguém poderia simplesmente desaparecer, e não de qualquer jeito, mas bem na frente das câmeras. Brian Schaefer, estudante de medicina de Ohio, sumiu em um bar lotado. O caso dele virou um dos maiores mistérios dos tempos modernos em 31 de março de 2006. Brian Schaefer, estudante de medicina de 27 anos da Ohio State University, saiu com Clint Florence para beber. Foi depois de uma semana difícil de provas. E além disso, apenas alguns dias antes, ele havia perdido a mãe. A dupla visitou vários bares. Em Columbus, eles terminaram a noite no popular Aglituna Saluna, no segundo andar de um complexo comercial. Câmeras de segurança registraram Brian entrando no bar pouco depois da 1 da manhã com Clint e outra pessoa, uma amiga, chamada Meredith Reed. Os três estavam levemente embriagados, mas nada indicava que algo preocupante estivesse acontecendo. Clint e Meredith dizem que perderam Brian de vista no bar. Sem encontrá-los, acharam que Brian pegou um táxi para casa, mas ele nunca chegou. Mais preocupante, as câmeras nunca filmaram Brian deixando o bar. A polícia rapidamente teve acesso às gravações das câmeras de segurança. É possível ver Brian entrando, mas nunca saindo. Os investigadores se perguntaram como é possível que uma pessoa desapareça de um lugar que é monitorado de todos os ângulos. Só haviam duas saídas: as escadas com câmera e a escada de incêndio. Ela estava fechada e só podia ser acessada por uma porta trancada. Nenhuma câmera registrou Brian ou alguém parecido com ele saindo do local. Bar, prédio e arredores foram revistados, sem resultado. Nada indicava que Brian sofrera violência no bar, sem vestígios físicos ou testemunhas. O caso virou sensação local. As pessoas especulavam: ele fugiu, se suicidou ou foi sequestrado por alguém que conhecia melhor o local. Clint Florence, amigo de Brian, se recusou a fazer o teste do polígrafo. Isso levantou suspeitas, mas a polícia nunca o acusou formalmente. Alexis, namorada de Brian, tentou ligar para ele por dias após seu desaparecimento. As chamadas iam para a caixa postal, mas dias depois o telefone tocou. O operador confirmou que a ligação foi conectada por uma antena na cidade próxima de Hilliard, mas provavelmente foi um erro. Isso indica que o telefone estava ligado ou alguém mexia nas coisas de Brian. Anos se passaram e surgiram teorias, como a de que ele fugiu para outro estado ou país. Ele tinha uma vida secreta ou foi vítima de um agressor desconhecido com acesso às áreas técnicas do prédio. Brian Schaefer continua desaparecido até hoje, já faz quase 20 anos. O pai dele morreu em 2008 em um trágico acidente sem nunca saber a verdade. Derek, irmão dele, teve esperança por anos, mas agora admite que está se conformando com o pior. O vídeo continua já, só quero te pedir rapidinho para se inscrever, curtir e compartilhar. Em alguns segundos a gente continua, o fator devorador ainda não acabou. Em outubro de 1978, o jovem piloto australiano Frederico Valentich partiu para um voo de rotina de Melbourne para a Ilha Kings. Ele nunca chegou. Suas últimas palavras foram: "Aquele avião estranho está de novo acima de mim. Não é um avião." E então, 19 segundos de estática. Desde então, ninguém o viu. 21. Em 21 de outubro de 1978, às 18h19, Frederico Valentich decolou do aeroporto de Moorabbin em direção à Ilha King. O voo era de 3 horas, o tempo estava bom. Às 19h ele contatou o cabo Otway. Até então, tudo estava em ordem. Às 19h06, Valentich relatou que uma aeronave desconhecida passou rapidamente acima dele. Deveria ser metálico, com 4 luzes brilhantes. Depois de um tempo, apareceu novamente, circulando sua aeronave. Frederico descreveu luzes verdes, uma superfície brilhante e um formato alongado. Ele teve a impressão de que aquilo estava brincando com ele. Valentich relatou problemas no motor, mas seguiu para a Ilha King e enviou sua última mensagem às 19h12. "Aquela aeronave estranha está de novo sobre mim pairando. Não é um avião." Depois, 19 segundos de estática. Depois, silêncio. Uma busca começou, mas terminou após 4 dias. Encontraram uma mancha de óleo perto do farol de Cape Otway, mas não era do avião.
e nenhum destroço foi achado. Roy Manifold disse ter fotografado um objeto saindo do mar durante o voo de Valente. Outras testemunhas viram luzes incomuns no céu. Várias pessoas descreveram uma luz verde pairando sobre um pequeno avião. A versão oficial cita possível acidente e desorientação do piloto. A junção de testemunhos, comunicação por rádio e ausência de destroços torna este um dos casos aéreos mais misteriosos da história australiana. A última frase de Valentish ainda ressoa até hoje. Não é um avião? Talvez tenha sido o erro de um jovem piloto ou contato com um objeto voador não identificado. Lars Mittank era um jovem comum de Itzel, Alemanha. Tinha namorada, emprego em usina elétrica, sem histórico de drogas ou problemas psicológicos. No verão de 2014, ele fez sua primeira viagem de férias ao exterior com amigos para o resort búlgaro Zlaté-Piesk. Ele não sabia que não voltaria para casa. Amigos disseram que Lars brigou com torcedores do Bayern de Munique nas férias. Lars, torcedor do Werder Bremen, voltou para o hotel naquela noite com uma lesão no ouvido. O médico diagnosticou tímpano rompido e receitou antibióticos. O médico também recomendou que ele não voasse. Então, Lars permaneceu sozinho na Bulgária, hospedando-se em um hotel barato chamado Color. Ele ligou para a mãe em pânico. "Cancele meus cartões, estão me seguindo, querem me matar", sussurrava com medo de ser ouvido. Câmeras do hotel o flagraram andando nervoso, olhando ao redor e se escondendo no elevador. Em julho, Lars foi ao aeroporto de Varna para consultar um médico. O médico o considerou nervoso, mas apto para viajar. Durante a reforma, ao ver um operário entrar no consultório, Lars pulou e gritou: "Não quero morrer aqui, preciso sair." Em seguida, as imagens da câmera mostram Lars correndo do aeroporto, deixando para trás a mala, o celular e os documentos. Ele pula uma cerca de 2 metros e desaparece em um campo de girassóis. Desde então, ninguém nunca mais o viu. Colapso psicológico causado por antibióticos ou por um ferimento, perseguição real e tentativa de assassinato, envolvimento da máfia, fuga voluntária de uma ameaça desconhecida? Após mais de 10 anos, Lars Mittank não está entre vivos nem mortos. Sua mãe ainda espera descobrir a verdade. Talvez Lars estivesse fugindo de algo real ou tenha sido traído pelo próprio corpo e mente. O caso continua em aberto e dezenas de teorias ainda circulam pela internet até hoje. Navios assombrados fascinam há séculos. Suas lendas percorrem os mares como as ondas que os engoliram. Entre essas histórias, uma ainda assusta historiadores e marinheiros: Mary Celeste. Vamos analisar o caso de um navio encontrado abandonado, sem sinais de violência ou tripulação, mas cheio de perguntas. É 5 de dezembro de 1872. O navio britânico Dei Gracia cruza o Atlântico quando sua tripulação vê algo incomum. No horizonte, o navio abandonado Mary Celeste balança com velas rasgadas, mas ainda navega como se algo o guiasse. O capitão David Morehouse e seus homens subiram a bordo e descobriram algo perturbador. O navio estava abandonado, porém intacto, e a carga de 1.700 barris de álcool industrial quase intocada. Só 9 barris faltavam. Os pertences da tripulação, comida e água para 6 meses continuavam lá. A última entrada no diário tinha 10 dias, era antiga e o bote salva-vidas estava ausente. Junto com ele, 10 pessoas, entre elas o capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah e a filha Sophie, de 2 anos, desapareceram. As primeiras teorias envolveram piratas ou motim, mas não havia sinais de violência ou roubo. O capitão Briggs era experiente e respeitado. Uma das teorias mais fortes afirma que a tripulação temia uma explosão devido aos vapores de álcool no porão. Talvez tenham abandonado o navio por um tempo e perdido o bote salva-vidas, mas não há sinais de incêndio, explosão ou pânico. O navio estava em boas condições. Se eles fugiram, por que não voltaram? Após o resgate do Mary Celeste, surgiram rumores sobre o navio. Testemunhas afirmaram que sentiram uma presença estranha a bordo. Alguns falaram sobre um vento frio mesmo quando não havia vento algum. Em 1884, o marinheiro William Flood disse ter visto um barco com figuras enevoadas perto das ilhas dos Açores. Estendiam as mãos para ele em silêncio e, ao se aproximar, sumiam. Outros capitães também viram o Mary Celeste no mar, flutuando como um fantasma. Mas quando se aproximaram, o navio se desfez na névoa. Após o resgate, o Mary Celeste foi vendido e seguiu navegando, mas novas tripulações relataram acidentes e mortes. Em 1885, o capitão Gilman Parker
afundou o navio na costa do Haiti para a fraude de seguro. Dizem que antes ele admitiu sentir algo ruim no navio, como se não estivesse sozinho. Mary Celeste virou um navio temido e indesejado. O que ocorreu a bordo? Ninguém sabe. Talvez tenha sido um acidente, talvez erro humano, mas talvez algo mais. Até hoje, faltam respostas para nós. E é isso que torna esse caso tão assustador. Não é só uma história de desaparecimento, é uma história sobre como uma tripulação, um barco e vidas podem sumir como fumaça. Como o oceano pode estar calmo e ainda assim esconder algo tão inexplicável. 24 de novembro de 1971. Na véspera do Dia de Ação de Graças, um homem silencioso de terno embarca em um avião em Portland. Seu nome? Dan Cooper. Em breve, o mundo conhecerá o nome dele escrito errado. D.B. Cooper. O voo 305 da Northwest Orient seguia para Seattle. Cooper, vestido com um terno e gravata preta, sentou-se na última fileira e pediu uma bebida. Após decolar, Cooper entregou um bilhete à aeromoça. Tem uma bomba. Ele mostrou fios, bateria e cilindros vermelhos na maleta. As exigências dele? 4 paraquedas e $200 mil em notas de $20. Após pousar em Seattle, ele liberou os 36 passageiros, manteve a tripulação e o avião seguiu para o México reabastecido. Por volta das 20 horas, em algum lugar sobre as florestas perto de Ariel, no estado de Washington, Cooper baixou as escadas traseiras do avião. Com 2 paraquedas, dos quais um era de treinamento e não funcionava, ele pulou do avião na escuridão com uma mala cheia de dinheiro. Assim começou a lenda. O FBI batizou a Operação de Noriak e iniciou a maior busca da história dos sequestros de aviões. Os investigadores analisaram mais de 800 suspeitos, incluindo Richard Floyd McCoy. Ele cometeu um sequestro semelhante alguns meses antes, mas não batia com os depoimentos das testemunhas e foi excluído. McCoy fugiu da prisão e morreu em tiroteio. O FBI coletou o DNA do lenço de Cooper, mas não encontrou correspondências. Ele veio do exército, era paraquedista, mas inexperiente. Não sabia que o paraquedas de emergência estava costurado. Anos depois surgiu esperança. Em 1980, um menino de 8 anos achou um pacote com dólares americanos, 5.800 perto do Rio Colômbia. As notas eram do resgate, mas não levaram a D.B. Cooper. Foram achadas a 32 quilômetros de Ariel. Ainda não sabemos como elas foram parar lá. Era uma prova de que ele morreu ou apenas uma pista que ele deixou de propósito? Em 2016, o FBI encerrou oficialmente a investigação após 45 anos sem sucesso. As fontes seriam mais úteis em outro lugar. Cooper nunca foi achado. Morreu ou vive com outro nome mais rico em $200 mil? D.B. Cooper continua sendo uma lenda. Herói ou criminoso? Gênio ou apostador? Escreva nos comentários o que você acha. Cooper sobreviveu ao seu salto? Em algum lugar entre o ponto A e o ponto B, algo aconteceu. Algo que ninguém viu. Algo que ninguém entendeu. Um evento que transformou a vida de uma família e permanece sem explicação. A história de Brandon Swanson. Estudante de 19 anos de Minnesota, ligou aos pais em uma noite de maio pedindo ajuda. Ele ficou no telefone até gritar "Ah, merda!" e depois disso, um silêncio perturbador. Brandon cresceu na cidade americana de Marshall, no estado de Minnesota. Ele estudou um curso focado em energia eólica na Escola Técnica de Camby. Era inteligente, curioso, determinado e gostava de ciência, tecnologia e leitura. Ele não era um adolescente problemático, pelo contrário. Em 13 de maio de 2008, concluiu o segundo semestre. Naquela noite, ele encontrou amigos em Linde e Camby. Testemunhas dizem que bebeu um pouco, mas não estava bêbado. A noite foi tranquila. Por volta de 1h15 após a meia-noite, Brandon saiu da festa e entrou no carro. Ele partiu para casa, uma viagem de apenas 56 quilômetros. Conhecia esse caminho de cor, fazia esse trajeto todos os dias. Por motivos desconhecidos, ele optou por estradas rurais menos movimentadas, talvez por serem mais curtas, mas não sabemos. Meia hora depois, Brandon ligou para os pais dizendo que saiu da estrada, caiu em uma vala e o carro ficou preso, sem danos, mas ele não conseguia sair. Ele disse estar perto de Linda, a 16 quilômetros de casa. Os pais, Annette e Brian, saíram de carro para procurá-lo. Durante o trajeto, ficaram no telefone com Brandon, que descrevia o que via e comentava sobre as luzes da cidade ao longe. Mas quando chegaram lá, não o viram em lugar nenhum. E ele também não os viu. A frustração aumentou. Houve uma pequena discussão. Brandon desligou, mas logo sua mãe ligou de volta, pediu desculpas e ele disse que iria a pé até Lindu.
Às 2h23, o pai ligou novamente para Brandon. A conversa durou até às 3h10. Durante ela, Brandon descreveu o caminho e disse que ainda via as luzes de Lindu. E então, de repente, ele gritou: "Oh, merda!" E tudo acabou. A linha continuou aberta, mas Brandon nunca mais respondeu. Às 6h30, os pais procuraram a polícia, mas ela inicialmente reagiu com indiferença. Brandon era adulto, e adultos às vezes passam a noite fora. A investigação séria só começou após o meio-dia. Usando o sinal do celular, localizaram a última posição de Brandon. Não foi em Lindy, e sim perto de Porter, 32 quilômetros a noroeste. O carro dele ficou preso numa estrada de terra. Equipes de busca, voluntários, cães e helicópteros vasculharam a área. Os cães seguiram um rastro até o rio Yellow Medicine, onde a pista se perdeu. O que terá acontecido com Brandon? Nenhuma teoria foi confirmada, mas todas preocupam. Desaparecimento voluntário? Improvável. Ele planejou, queria voltar, suicídio, sem sinais de depressão ou despedida. Acidente? Talvez. O telefone tocou no dia seguinte. Assassinato? Talvez. Mas sem sinais de violência ou testemunhas? Desde 2008, vasculharam mais de 140 milhas quadradas, mas não tudo. Fazendeiros impediram a entrada de cães e equipes de busca, e esses locais podem ter a resposta. Brandon já teria quase 40 anos e ainda está desaparecido. Os rastros somem, a memória falha e o tempo vira silêncio. O vídeo continua em seguida. Só quero te pedir rapidamente para se inscrever, curtir e compartilhar. Em alguns segundos continuamos. Factosh Hood ainda não terminou. A guerra tem suas regras. Cruéis, sangrentas, mas regras. Um soldado cai. Seu corpo é encontrado. Ele é identificado. E se não restar nada da unidade? Sem armas, corpos ou testemunhas? Hoje é dia 12, agosto de 1915. A península de Galípoli, na Turquia, está sendo devastada pela batalha. As forças aliadas tentam romper as posições turcas em direção aos Dardanelos. A ligação estratégica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Entre as unidades enviadas à linha de frente está a Companhia Sandringham, elite do regimento de Norfolk, Grã-Bretanha. O regimento, sob comando do coronel Sir Horace Beauchamp, tem cerca de 250 homens, todos conhecidos pessoalmente por ele. A missão deles é limpar a área em frente à colina número 60 de atiradores inimigos. Mas algo dá errado. Os homens de Sandringham avançam além da artilharia e ficam sozinhos na linha de frente. Quando a ofensiva desmorona e as outras unidades recuam, não há sinal dos homens de Sandringham. O general Ian Hamilton, líder das forças britânicas na área, informa Londres sobre um acontecimento misterioso. O comando aliado pensa que o regimento foi capturado, mas os turcos negam ter prisioneiros assim. Nos anos 60, uma nova luz é lançada sobre o caso. 3 veteranos neozelandeses afirmam que, no dia do desaparecimento, observaram uma unidade de soldados britânicos marchando em direção à colina. Sobre a colina pairavam nuvens estranhas em forma de pão. Elas ficaram paradas, não se moveram, e isso apesar do vento. Segundo relatos, os soldados entraram nas nuvens e não voltaram. Depois, as nuvens subiram e sumiram. A rota se perdeu na névoa, pois esses veteranos citaram outro local, data e unidade. O testemunho é fascinante, mas para os historiadores não é confiável. A lenda da unidade engolida pela névoa viva se espalhou, mas o historiador Steve Smith traz uma visão mais racional. Ele diz que Kaplan Pierpont Edwards achou mais de 180 corpos em uma vala após a guerra. Vários morreram com um tiro na cabeça, indicando execução. A teoria afirma que o regimento foi capturado e morto pelos soldados otomanos. Os registros do exército britânico hoje indicam 162 mortos. Os demais podem ter sido despedaçados por granadas, soterrados ou capturados. O caso dos Sandringhams continua sendo um mistério. Para alguns, é uma tragédia militar. Para outros, desaparecimento sobrenatural. Talvez nunca saibamos a verdade. Às vezes, a confusão militar alimenta a lenda. Desde os anos 40. Desde a década de 1940, um outdoor sinistro ficava na Rota 16, perto de Fayetteville, Virgínia Ocidental. Ele mostrava 5 irmãos que desapareceram em circunstâncias misteriosas durante o Natal de 1945. Debaixo das fotos estava escrito: qual foi o destino deles? Foram sequestrados, assassinados ou ainda estão vivos? George Soder, originalmente Giorgio Sodo, nasceu na Itália em 1895.
Aos 13, emigrou para os Estados Unidos da América, trabalhou na ferrovia e depois fundou sua empresa de transporte. Com Jenny, teve 10 filhos e levava a vida tranquila. George era fortemente contra Mussolini, o que gerava tensão com alguns vizinhos italianos. Na véspera de Natal de 1945, o clima era festivo em casa. À 1h30, Jenny foi acordada por uma ligação de uma desconhecida, ouvindo risadas, vozes altas e copos. Ao desligar, notou luzes acesas e portas abertas. Meia hora depois, acordou com fumaça densa. George quebrou a janela, cortou a mão e tentou salvar as crianças, pois todas as saídas estavam bloqueadas. A escada desapareceu, os caminhões não funcionaram e o barril de água congelou. Os bombeiros só chegaram às 8h. O corpo de uma das 5 crianças nunca foi achado. Investigadores disseram que o fogo pode tê-las cremado totalmente. A mãe Jenny não acreditava nisso. Ela fazia experimentos com fogo, sempre sobrava alguma coisa. Ao mesmo tempo, alguns objetos da casa foram preservados, parcialmente intactos. Também ocorreram coisas estranhas antes e depois do incêndio. O homem alertou sobre instalações elétricas perigosas antes do incêndio. Um estranho agente de seguros ameaçou com fogo. Outros estrangeiros seguiram as crianças até a escola. Uma ligação à meia-noite ficou muda. Testemunhas disseram ter visto as crianças em um carro durante o incêndio ou em um hotel com um grupo italiano. George e Jenny contrataram um detetive e descobriram que o homem que os ameaçou fazia parte do júri do acidente. Em 1967, Jenny recebeu de Kentucky uma carta anônima com a foto de um jovem. A família tinha certeza de que era o Luiz deles. O detetive que foi enviado para investigar a pista nunca deu notícias. Jenny usou o vestido preto até o fim da vida. George morreu em 1969 sem resposta. O outdoor ficou na Rota 16 até os anos 80. Sylvia, a caçula, acreditou até o fim que seus irmãos estavam vivos. O que aconteceu na noite de Natal de 1945? Trágico incêndio ou crime sofisticado oculto pelas chamas? Nunca saberemos a resposta, mas o caso do Sodder segue como uma das tragédias de Natal mais estranhas dos Estados Unidos da América. Numa noite de 2007, Andrew Gosden, de 14 anos do norte da Inglaterra, fez uma viagem secreta para Londres. Ele usava a camiseta preta do Slipknot, tinha um videogame portátil e 200 libras na carteira. Nunca mais foi visto. Andrew era introvertido, mas um estudante brilhante. Ia bem na escola e em casa fazia parte de uma família amorosa e unida. Seus pais relatam uma família harmoniosa com jantares, passeios e planos futuros. Em 14 de setembro de 2007, Andrew saiu de manhã para a escola, como de costume. No caminho, ele passou em casa, trocou de roupa, 200 libras e foi à estação de trem. Recusou a passagem de volta e às 9h35 pegou o trem para Londres. Para onde foi e por quê? Às 11h20 ele chegou a Londres. 5 minutos depois, foi visto pela última vez saindo da estação. Desde então, nada. Sem notícias, movimentos ou atividade online, estas são as últimas imagens de André Gosden mostrando-o deixando a estação King's Cross, em Londres. Ele queria conhecer alguém da internet e buscava independência. Alguns acham que queria recomeçar a vida. A família questiona se ele buscava liberdade ou aventura, como fez sua irmã ao buscar experiência de trabalho. Não há evidências de que Andrew tenha planejado algo online. A polícia não encontrou e-mails nem vestígios de criação de perfil em redes sociais. Alguns acham que ele foi a Londres por um concerto ou museu, mas nada foi confirmado. Em 2021, a polícia prendeu 2 homens por suspeita de sequestro e tráfico de pessoas. Seus dispositivos eletrônicos foram analisados, mas após uma investigação minuciosa, eles foram liberados. Eles não tinham nenhuma ligação com o caso. A polícia segue pedindo ajuda ao público. Kevin Gosden relata anos de ansiedade, depressão e frustração. No blog Help Us Find Andrew, ele escreve abertamente sobre a dor que a família sente há 16 anos. Ele escreveu que o desaparecimento do filho deixou um vazio irreparável em suas vidas. A Missing People apoia a família e lembra todo ano o aniversário e o desaparecimento de Andrew. Criaram fotos com envelhecimento digital para mostrar como Andrew, desaparecido aos 14 anos, poderia aparecer hoje. Hoje ele já teria mais de 30 anos. O que aconteceu com ele? Não sabemos, mas família e público ainda esperam por respostas. Em junho de 1937, Amelia Earhart entrou em seu Lockheed Electra para tentar ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo.
Ela era determinada, famosa e destemida. Algumas semanas depois, desapareceu da face da Terra. Nenhum vestígio dela, do navegador ou do avião foi encontrado. História da mulher que desafiou e se perdeu nos céus. Estamos em 1928 e Amélia é convidada para ser a primeira mulher a cruzar o Atlântico. Não como piloto, mas como passageira. 2 homens realizaram o voo, ela foi o rosto da viagem, mas aquele dia a transformou em uma celebridade. De repente, ela ficou famosa em todos os Estados Unidos. Mais tarde, pilotou sozinha voos que quebraram recordes. Em 1932, foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico. Ela começou a lançar sua própria linha de moda para pilotas. Ela virou símbolo da mulher moderna e independente. Em 1937, Amélia planejou o maior projeto feminino de aviação. Um voo ao redor do mundo pelo Equador. Com o navegador Fred Noonan, decolaram da Califórnia. A rota incluiu a América do Sul, África, Índia e Sudeste Asiático. No dia 2 de julho, decolaram da cidade de Lae, na Nova Guiné. Só restavam os últimos milhares de quilômetros pela frente. O objetivo deles era a pequena ilha Howland, no meio do Oceano Pacífico. A mensagem de rádio dizia: "Voamos a 1000 pés, combustível acabando, depois silêncio." Nunca foram encontrados. Nem avião, nem corpos, nem destroços. Começou uma busca enorme, a maior da história da aviação civil, nada certo. Há teorias. Podem ter caído no oceano e sumido, ou sido capturados pelos japoneses como espiões. Alguns creem que naufragaram em uma ilha desconhecida e sobreviveram ali por dias ou semanas. Equipes modernas de busca com drones e sonar vasculharam enormes áreas do oceano, mas sem sucesso. O mistério dura quase 90 anos. Amélia Earhart sumiu sem deixar rastros, mas a história permanece. Ainda queremos respostas. Talvez um dia a verdade venha à tona, mas até lá Amélia Earhart continuará sendo um dos maiores mistérios do século XX. De fato, Ruth se despede por hoje, mas os mistérios nunca dormem. Nos vemos em breve. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum outro mistério.